parênteses. Vamos lá. A gente se encontra no Daf Kaf Zain Amud Aleph, no fim das linhas médias, quase. Está escrito na nossa Mishnah, Vechen Bemotrihem. Assim também com o que sobrou. Alguém que vendeu o Sefer Torah, por exemplo, a gente falou que tem que comprar. Sefer Torah, a Gemara não concluiu, mas um Beit HaKnesset, você tem que comprar algo com Kedushá maior. E o que sobrou do dinheiro, também tem que comprar algo da mesa Kedushá. Não é sobrou, então eu posso fazer o que quiser com isso. Amarava, falarava. Loshanu, isso que com que sobrou, eu não posso fazer qualquer coisa, não é num caso, senão, ela shemachru veotiro. Aval gavu veotiro mutar. Isso que com o que sobra do dinheiro, você só pode fazer alguma coisa igual ao que você podia fazer antes, certo? Comprar um Sefer Torah, por exemplo, e você tem que guardar esse dinheiro para um Sefer Torah, é só quando você vendeu uma coisa que tem que duchar, e agora com que dinheiro você pretende comprar outra coisa que tem que duchar. Porém, se juntaram dinheiro das pessoas para comprar um Beit HaKnesset, ou para escrever um Sefer Torah, e sobrou dinheiro, você pode fazer o que você quiser com isso, porque o dinheiro ainda não tem que duchar. Quando você vendeu os farim, por exemplo, o Nevim, e você tem que comprar um Sefer Torah com isso, o dinheiro já tem que duchar. Mas quando você juntou dinheiro para escrever um Sefer Torah, o que sobrou, você faz o que você quiser com ele. Eitive Abai, pergunta Abai. Aparece na Braita o seguinte, Bamed varim amurim shelo itnu. Avalitnu, afilo ledursusia mutar. Em que caso realmente você não pode fazer o que você quiser com dinheiro quando não condicionaram? A gente falou isso ontem, pergunta do Renato. Mas quando sim condicionaram, quando antes de ter esse dinheiro condicionaram o que vão fazer com ele, quer dizer, condicionaram que o dinheiro não vai ficar com a Kedushá, você pode fazer o que você quiser isso, mesmo Dursusia. A Gemara vai perguntar depois o que é Dursusia. Echidame, agora a pergunta vai é o seguinte, em qual caso está se tratando? Se está se tratando num caso em que venderam um Beit HaKnesset, que já tinha Kedushá, e sobrou dinheiro, que Tnu Mayavei, mesmo que condicionem, não adianta nada, porque não tem como condicionar nessa situação. Você pode condicionar que, olha, eu não vou deixar com que a Kedushá aconteça sobre o dinheiro, mas se gera um Beit HaKnesset que você vendeu ele, não tem como impedir a Kedushá de aparecer no dinheiro. Então, em que caso está escrito nessa braita? Ela chegava o tiro. Então, isso que está escrito que depende se a pessoa condicionou ou não, não é no caso que venderam, é no caso que cobraram o dinheiro. E o motivo, a gente vê daqui, e a priori a gente vê daqui que o único caso, a única situação quando cobram dinheiro para escrever, por exemplo, um Sefer Torah, somente eu vou poder usar o resto para o que eu quiser, quando fizerem uma condição, olha, a gente está juntando dinheiro, o que precisar para o Sefer Torah vai e o resto está livre. Mas se não condicionarem, é proibido. Rava falou que sempre que juntam, o que sobra é permitido. Daqui parece que somente o que sobra só é permitido se fizeram uma condição antes de juntarem. Fala Gemara, leolam shemachru veotiro. Fala Gemara que não, que realmente está se tratando aqui quando eles venderam. Porque quando eles venderam, às vezes o dinheiro não vai ter que duchar. Se condicionaram, o dinheiro pode ser usado para qualquer coisa, e se não, somente para alguma coisa com maior que duchar. Veja que amar. E o que está escrito essa braita, Bamed varim amurim, essa braita que diferenciou entre condicionaram ou não, está se tratando do seguinte caso. Bamed varim amurim shelo itnu shivatu ve'air b'mamad anshe ha'ir. Aval itnu shivatu ve'air b'mamad anshe ha'ir, afilo ledursusia nami mutar. Fala Gemara o seguinte, olha, quando cobraram o dinheiro, não tem que duchar no dinheiro. Então, pode fazer com ele o que quiser. Você compra o que juntaram para isso, o Sefer Torah, o que sobrou está livre. Quando venderam Beit HaKnesset, o que está escrito itnu ou não itnu, que se condicionaram ou não, não é realmente condicionar, não é realmente quem está vendendo condicionou, e sim a pergunta é se isso foi vendido com a askamá, com concordância de Shuvatu Ve'air, aquelas 7 pessoas que são vá da cidade, e as pessoas da cidade. Se todo mundo concorda, então você pode fazer o que quiser com o dinheiro, a Kedushá vai embora. Se foi vendido somente por um grupo pequeno, então o dinheiro tem Kedushá e precisa usar ele para alguma coisa com uma Kedushá maior, certo? Então, quando juntam, comprou o que precisava, sobrou dinheiro, está livre. Quando vender alguma coisa que tinha Kedushá, que a Kedushá passa para o dinheiro, aí só não vai ter Kedushá no dinheiro se for feito de acordo com Shivatu Ve'air, o pessoal do VAR, e todo Ansheir. Amalei, Abaye, Lealme, Rabanan, dava missada e matina acabei de Rav Sheshet. Perguntou Abaye para o
para um dos talmidim, para um dos alunos, que era o que falava as braitot na frente de Rav Sheshet, certo? Rav Sheshet, quando dava shiur, tinha alguém que ficava falando uma braita atrás da outra, ficava repetindo as braitot, e Rav Sheshet ia explicando. Então, Abai perguntou para ele, Mieshmi Alechem Rav Sheshet, mai duchsúcia. O que é esse duchsúcia? Está escrito, olha, com o dinheiro que você cobrou, o que sobrou, você pode fazer o que você quiser. O que é isso? O que é esse duchsúcia? Amalei Yachem Rav Sheshet, assim falou Rav Sheshet, Parsha de Mata. Rav Sheshet fala que você pode fazer isso com Parsha de Mata. O que é Parsha de Mata? Parsha de Mata é um cara que ficava na cidade, ele alugava um cavalo, e sempre que alguém precisava alguma coisa, uma shlichut, um mensageiro para alguma cidade, o cara estava lá para isso, certo? Sempre que tinha que ir para o moshel da cidade, Rashi traz, para o governante da região, tinha um cara que voltava, ele era o Uber da cidade, para tudo o que precisasse. Pode usar esse dinheiro mesmo para pagar o cavalo desse cara. Amarabai fala Abai, agora que ele ouviu desse Talmid, qual a explicação de Duchsúcia? Il kacha itzuva merabanan deshma lemilta velo yada pirusha, tzuva merabanan, algum Talmid Chacham, que ele ouviu alguma coisa, ouviu uma Mishnah, uma Braita, e ele decorou, porque era Torá oral, eles decoravam. E ele não sabe a explicação de alguma coisa, lishale kamei deshirach kamei de rabanan. Pergunta para alguém que ele costuma ficar na frente de grandes Talmidei Chachamim, como esse aluno que ficava na frente de Rav Sheshet. Delo efshar delo shmi alei min gav rabba, que não pode ser que ele não ouviu a explicação disso, desse Talmid Chacham, que ele ficava na frente dele. Então, todo mundo que tem dúvida, não sabe a explicação de alguma Gemara, de alguma Mishnah, pergunta para alguém que ele ficava na frente de um Talmid Chacham grande, como Rav Sheshet, que ele certeza ouviu a explicação para isso. Amar Rabi Yochanan ben Shimon Rabi Meir, fala Rabi Yochanan de Rabi Meir, Benei Ya'ish shalchu leir acheret, ופסקו עליהם צדקה, נותנים. וכשהם באים, מביאים אותם עמהם, מפרנסים בעניי איראן. Pessoas, um grupo de pessoas que foram para uma outra cidade. E lá, antigamente, como eles faziam? Eles juntavam a cidade inteira, ou juntavam um grupo, um vado pelo menos, e falavam, olha, esse ano todo mundo tem que dar essa quantidade de tzedakah. 50 shkalim por pessoa. Então, se um grupo de pessoas saiu de uma cidade e foi para outra, temporariamente, e lá, Pascu Alem Tzedakah, definiram, ó, todo mundo da cidade tem que dar esse valor, essas pessoas que são de outra cidade, eles têm que dar. Eles dão dinheiro também, para não pensarem, esses daí estão fugindo, esses daí não ajudam quando precisa. O Kshem quando eles vão embora, vão voltar para a cidade deles, eles podem pegar esse dinheiro à força, trazem para a cidade deles, e esse dinheiro vai para os pobres de onde eles moram, certo? Para quem precisa na cidade deles. Eles precisam dar na cidade onde eles estão, para não pensarem que eles estão evitando ajudar, evitar a tzedakah, mas quando eles vão embora, levam com eles. Então, na Miachi tem uma braita que diz isso também, Benei shalchu leir acheret, pessoas de uma cidade que foram para outra, o Pascu alem tzedakah, e definiram que eles têm que dar tzedakah, notnim, eles precisam dar. O kshem baim, mevim otaim maem, quando eles voltam, quando eles vão embora, eles trazem a tzedakah junto com eles. Porém, um indivíduo particular, uma pessoa só, não um grupo, que foi para outra cidade, ele não tem direito de cobrar e levar para a cidade dele, somente se for um grupo grande eles podem, mas se é alguém, um indivíduo particular, ele está lá na cidade, ele dá para o pessoal daquela cidade mesmo. Conta a seguinte história, que a priori é diferente do que a gente falou. Ravuna Gazar Ta'anita. Ravuna, ele decretou um jejum. Alegabei foram para rezar junto com ele, perto de onde ele estava, Rav Hana bar Hanilai vechol benei Matya. Rav Hana bar Hanilai e as pessoas da cidade dele, foi um grupo para lá, para a cidade de Ravuna. Ramu alai tzedakah, justo quando eles estavam lá, definiram quanto cada um tem tzedakah, veio esse grupo de pessoas que veio de outra cidade, deu, como a gente viu na Braita. Que bal lemite, e quando eles foram embora, amrolei, nutvalan mat, venizul nefarnese tanyei matim. Quando eles estavam indo embora, eles falaram, devolve o nosso dinheiro, a gente vai levar para a nossa cidade, e lá a gente vai distribuir para os pobres. Amarleu, falaram para eles, Tanina, está escrito na Braita o seguinte, Bamedvarim amurim, quando esse grupo de pessoas, quando ele volta para a cidade deles, eles levam dinheiro de volta, Beshen Sham Haver Ir. Viramos a página, certo? Só quando não tem nessa cidade onde eles estão dando dinheiro agora, um Talmid Chacham, que a ocupação dele é cuidar do tzibur, cuidar das necessidades do tzibur. Avalesham Haverir, mas se tem alguém assim, se tem alguém desse tipo, como no caso Ravuna, Tinaten Lechaverir. Você dá esse dinheiro para Ravuna e para esse Haverir, que é o responsável por todo o dinheiro do lugar, e deixa com ele, vocês não levam de volta, certo? Isso que vocês levam de volta, isso que o pessoal da cidade leva de volta, é quando o dinheiro fica com o Gabai. Mas quando tem um Talmid Chacham, que a função dele é cuidar da cidade, você deixa com ele.
Vekol sheken, de'ani edidi vedidchu alai smichi. Fala Ravuna mais ainda nesse caso, que o quê? Que os pobres da minha cidade, da cidade de vocês, eles também olham para mim, eles também vêm para mim quando eles precisam de alguma coisa. Então, o Ravuna não era responsável só pela cidade dele, era responsável por toda a região. Então, o dinheiro fica com ele e ele vai distribuir como se deve. Fala Mishnah, Kavzayin Amud Bet. En mochrim et shel rabim leyachid, mipnei shemoridim otom mekdushato. Divrei Rabi Meir. Alguma coisa que pertencia a Rabim não pode vender para alguém particular, um indivíduo. Então, se tinha um Sefer Torah do Beit HaKnesset, você não pode vender ele para uma pessoa particular, porque até agora muita gente usava ele, e agora é só uma pessoa, você está diminuindo a Kedushá, o uso dele vai diminuir. Amrulo, falaram para ele, se for assim, você não pode vender também de uma cidade grande para uma cidade pequena, porque a Kedushá é menos gente. Então, não funciona assim. Do mesmo jeito que esse pode, esse também pode. Fala, Gmará, Shabir, que Amrele Rabanan Rabi Meir. Rabanan fizeram uma ótima pergunta para Rabi Meir. Olha, se você não permite de Rabim, de muitos para um, porque diminui o uso, então também de uma cidade grande, de uma cidade pequena, você diminui a Kedushá. O que Rabi Meir vai dizer? Rabi Meir, Meir Gdolá Leir Ktana Meikara Kadisha, Ashtanami Kadisha, Mirabim Leiachid, Leika Kedusha. Rabi Meir fala o seguinte, olha, de uma cidade grande de uma cidade pequena, o nível de Kedushá não muda. Você tem minyan nos dois, você tem Dvarim Shebe Kedushá nesse lugar. É um minyan. Se o minyan tem 10, 15, 50 ou 100, isso não muda. Mas quando você vende para alguém particular, que é uma pessoa só, a Kedushá diminui a Kedushá. Quando tem 10 Yehudim juntos, você tem Kedushá, você tem minyan. Quando é uma pessoa particular, não. Então é diferente de uma cidade grande para uma cidade pequena, para um caso em que você vende de muitos para um. Verabanan, o que Rabanan sovrim, o que ele sustém? Então, Ikalemichas que agavna, nami, Ikalemichas mishum beravá, madrat melech. Rabanan fala o seguinte, olha, se você vai considerar isso, que quando tem 10 pessoas, quando tem um grupo grande, tem minyan, tem kedushá, quando tem só um, não tem, então existe uma diferença quando o minyan é muito grande, quando é muita gente, de um minyan pequeno, que está escrito no Pasuk, berov amadrat melech, quanto mais gente, maior é o louvor para Kadosh Baruch Hu na tefilá. Então, se é um minyan pequeno de 10 pessoas, é uma coisa. Um minyan de 3.000 pessoas é outra. Então, se você vai diferenciar o nível de Kedushá, então de uma grande para pequena também não pode. Certo? Então, o Rabanan ainda continuam com a opinião deles. Próxima Mishnah. Ein mochrim beit HaKnesset el al tnai shemirtzu yachzireuhu divrei Rabi Meir. Rabi Meir fala o seguinte, olha, se você vende um Beit HaKnesset, se os Gabaim estão vendendo o Beit HaKnesset, tem que vender com a condição de que, se quiser, eu posso comprar de novo. Tem que deixar em aberto que, se decidirem comprar o Beit HaKnesset de novo, eles podem. V'chachamim omrim, essa é a opinião de Rabi Meir. Chachamim omrim, mochrim oto mimkar olam. Chachamim fala, não, pode vender para sempre, não precisa ter essa de voltar. Chutz merbat varim, fora para 4 coisas. Para 4 coisas é proibido vender um Beit HaKnesset. Lemerchatz, o lebursiki, letvilá, o lebeit hamayim. Você não pode vender um Beit HaKnesset para fazer lá um merchat, uma casa de banho. Bursa, que é onde trabalha um couro, é um lugar que tem um cheiro muito ruim. Tvilá, um lugar que vão fazer um mikve. O lebeit hamayim é uma lavanderia, onde lavam roupas. Essas 4 coisas são consideradas... Tem gente que fala que Beit hamayim é fazer lá um banheiro público. Essas 4 coisas são consideradas coisas muito baixas, não muito respeitáveis. Então, não pode vender o Beit HaKnesset para fazer isso lá. De acordo com o Chachamim. Rabi Yehuda Omer, mochrim otá leshem chatzer velokech ma sheirtze yaseh. Rabi Yehuda fala, não, olha, você vende o Beit HaKnesset leshem chatzer, como se fosse um terreno, qualquer coisa, um pátio, e quem compra faz o que quiser. Mesmo essas 4 coisas, se ele decidir fazer isso depois, não tem problema. Você não vai vender diretamente, olha, para fazer aqui uma casa de banho. Você vende como qualquer coisa, como um chatzer, como um terreno, e quem comprar faz o que quiser. Essa é a Mishnah. Então, 3 opiniões. De acordo com o Rabi Meir, você vende com a condição de devolver. Chachamim e Rabi Yehuda falam, não, vende bichlal, vende completamente. Só que de acordo com o Chachamim, 4 coisas não pode vender para isso. E Rabi Yehuda fala, não, vende, o cara faz o que quiser com o lugar. O Rabi Meir, pergunta Gemara, olha, de acordo com o Rabi Meir, a gente vai ter aqui um problema de ribit, de ribit, como fala? De juros. Obrigado. Vai ter aqui um problema de juros. Por quê? Eu comprei um Beit HaKnesset, paguei 100.000 shkalim para o dono, certo? Para quem me vendeu o Beit HaKnesset. Nesse meio tempo, eu morei lá, usei para ser minha casa.
Depois de 3 anos, o cara chega e fala, olha, eu quero o Beit HaKnesset de volta. O Gabai quer comprar. Eu falo, tá bom, me devolve os 100 mil, eu te devolvo. Então, o que aconteceu aqui? Eu dei para ele 100 mil, morei na casa 3 anos, e ele me devolveu 100 mil. É como se ele tivesse me dado 100 mil e mais o aluguel de 3 anos. Então, tem aqui juros, porque eu recebi o mesmo valor que eu paguei no começo, mais 3 anos de moradia, de aluguel. Amar Rabi Yochanan, fala Rabi Yochanan, Rabi Meir Beshitat Rabi Yehuda Amará. Rabi Meir, ele sustenta como Rabi Yehuda de Amar, Tzad Echad Beribit Mutar. Rabi Yehuda fala que tem uma coisa que chama Tzad Echad Beribit, é permitido. O ribit, o juros proibido pela Torá, é só quando eu falo para o cara o seguinte, olha, eu estou te dando 100 mil, você me devolve 150. Mas se eu dei para ele 100 mil, e ele vai me devolver 100 mil, e nesse meio tempo, eu tive proveito dele de alguma outra coisa, por algum outro lado, não é considerado ribit. Aqui também, os 100 mil que eu dei, é os 100 mil que ele vai me devolver. Isso que nesse meio tempo eu morei na casa, não é parte do nosso acordo, não é parte do nosso empréstimo. Então, isso daqui não entra na conta do empréstimo, não tem ribit. Por isso, aqui, nesse caso, não vai ter juros. Detalhe. Assim a gente encontra a opinião de Rabi Yehuda na Braita. Arei shaya noshe bechavero mané. Alguém que estava devendo 100 shekel para o amigo. Ve'asalo sadeu mecher. E ele falou o seguinte, olha, eu estou te devendo 100 shekel, certo? Enquanto isso, eu tenho um campo que eu quero usar de garantia. Esse campo vale o valor da nossa dívida e esse campo vai ser a garantia. Durante a dívida, enquanto o empréstimo está acontecendo, o que acontece? Vassalo sade mecher. Ele faz do sade, do campo, a garantia para a dívida. Bisman shemocher ochel perot mutar. Lokeach ochel perot asur. Se o mocher, o lovê, certo? Quem pegou o dinheiro emprestado, que caso ele não devolva o dinheiro, ele vai vender o campo por esse valor. Ele é o mocher, ele é o dono do campo, ele está vendendo esse campo pelo valor do empréstimo. Se ele que come as frutas do campo, ele que tem proveito do campo, tem problema nenhum. O campo é simplesmente a garantia de que se eu não pagar os 100 shekalim que eu estou te devendo, você vai pegar o campo. Mas se o lokeach ochel perot, se quem fez o empréstimo, quem deu o empréstimo, desculpa, se a pessoa, o credor que deu o empréstimo, ele tem proveito do campo nesse meio tempo, se daqui 2 meses quem pegou o empréstimo devolver o dinheiro, o que vai acontecer? O credor emprestou 100, recebeu 100 de volta, e nesse meio tempo ele comeu as frutas do campo. Então ele recebeu o 100 mais o valor de 20 shkalim, chutando qualquer valor. Então aqui é ribit. Então, de acordo com o Tanakama, isso daqui é ribit. Rabi Yehuda Omer, lokeach ochel perot mutar. Afilo lokeach ochel perot mutar. Rabi Yehuda fala que não tem problema. Mesmo que o credor coma as frutas no meio tempo, não é parte do empréstimo. Eu dei 100, eu recebo 100 de volta, essas frutas é algo à parte. Não fazia parte do nosso acordo, foi um combinado posterior que não entra no din de juros. Vema Rabi Yehuda, fala Rabi Yehuda, masebe baitos benzunan, שעשה שדה ומכר, רבי אלעזר בן עזריה, ולוקח אוכל פירות היה. Fala, Rabi Yehuda, olha, aconteceu o caso na prática. Que alguém chamado Baitos Benzunan, ele fez justamente essa situação, com a Askamá, com o acordo de Rabi Elazar ben Azariah, e o Lokeach Ochel Perot, que emprestou o dinheiro, o credor comia as frutas, e foi Beseder, ninguém falou nada. Ou seja, esse dinheiro que ele ganha das frutas é a parte, não é parte do empréstimo, então não é ribit. Amrula, falaram para ele, Misham Rayah, está querendo provar daquela história de Baitos? Não, morrer Ochel Perot aí, Velo Lokeach. Aquela história era diferente, não é igual você está falando. Lá quem teve proveito das frutas durante o empréstimo era o dono do campo, é quem pegou o dinheiro, e não quem emprestou, não o credor. Certo? Então, discussão, o que aconteceu lá exatamente, mas essa discussão é baseada no quê? Mai Beinayu, qual a discussão entre eles? Tzad Echad e Kabeinayu. A diferença entre eles é justamente isso. Tzad Echad, quando você vai receber dinheiro, não como parte da dívida, e sim como algo externo. Marsavar Tzad Echad Beribit mutar, Marsavar Tzad Echad Beribit asur. É justamente essa discussão entre eles. Então, aqui no nosso caso também, já que o cara que comprou o Beit HaKnesset, ele deu dinheiro, ele vai receber o mesmo valor, isso que por enquanto ele morou no Beit HaKnesset, não entra na conta, por isso não é ribit. E Rava tem outra explicação, de kulei alma tzad echad beribit asur. Todo mundo concorda que tzad echad beribit é asur. Mesmo Rabi Meir da nossa Mishnah concorda que é proibido isso. Ele não poderia morar, porque ele vai estar recebendo no fim os 100 mil de volta e mais o valor do aluguel. Marsavar ribita menad nachzir mutar, marsavar mutar. Rava explica diferente a discussão. A discussão é a seguinte:
O combinado é que, ó, é assim, eu te emprestei 100 shekel, certo? Você guarda esse 100 shekalim, eu estou te emprestando. Enquanto isso, eu vou comer as frutas que tem no seu campo. Quando chegar a hora de pagar a dívida, você não vai me devolver 100. Você vai me devolver 100 menos o valor das frutas que eu comi. Ou seja, eu não vou ganhar mais do que eu que emprestei. O que eu comi de frutas no meio tempo, o aluguel do Beit HaKnesset no meio tempo, eu não vou ganhar de volta. A gente vai cortar isso do valor original do empréstimo. A pergunta aqui é, a discussão é se isso é permitido ou não. Por quê? Porque, a priori, eu estou emprestando 100, na teoria eu devo receber o 100 de volta, isso que depois eu vou fazer as contas e descontar o valor das frutas, uma das opiniões fala o seguinte, olha, isso daqui não funciona. No momento, o seu sentou na mão dele e você está comendo mais 20 shkalim de frutas. Você está ganhando o aluguel do lugar. Isso que depois você vai leitkazer, você vai descontar isso que você recebeu a mais da dívida, isso daqui a gente desconsidera. E a outra opinião fala que não. Fala que a gente sim considera isso. Então, na nossa Mishnah, no caso do Beit HaKnesset, se ele comprou o Beit HaKnesset por 100 mil, morou lá 3 anos, quando o Gabai quiser o Beit HaKnesset de volta, o Gabai não vai pagar 100 mil. O Gabai vai pagar 100 mil menos o valor de 3 anos de aluguel, certo? Aí não vai ter problema de ribit. Essa é a opinião de Rabi Meir. Ramim fala, olha, pode vender completamente. A maravilha da Marshmuel não tem a ver com a venda, mas de qualquer jeito tem a ver com uma como tefilá. A maravilha da Marshmuel. Mutar le adam lashtin maim betoch dalet emot shel tefilá. A pessoa que rezou em algum lugar, não tem problema usar aquele lugar de banheiro depois, certo? Não estamos tratando de Beit HaKnesset, como a gente vai ver, mas o próprio lugar, você parou para fazer tefilá do lado da estrada, em algum lugar, e quando você acabou a tefilá, estava apertado, você precisou ir no banheiro, pode fazer banheiro, daquele lugar banheiro, sem problema. Não tem que duchar porque você rezou lá. A maravilhosa, Maika Mashmelan, qual Hidush Tanina, Rabi Domer, Mochrim Oto Leshim Chatzer, Velokech Mashir Tze Yase. Fala, mas olha, a gente encontra essa opinião na Mishnah. Rabi Uda fala um Beit HaKnesset, você pode vender ele, e quem quiser faz o que quiser. Quem comprou faz o que quiser com o lugar. Daqui a gente vê que não tem problema transformar o lugar em um banheiro público. Fala, Gmará, Filo Rabanan, desculpa aí, continua Gmará. ואפילו רבנן לא כאמרי אלא בית הכנסת דקביע קדושתי, אבל דלת אמות דלא קביע קדושתיו, לא. Mesmo o Rabanan que falaram que você não pode vender o Beit HaKnesset para fazer dele um banheiro, eles estão falando de um Beit HaKnesset, um lugar que a Kedushá dele é kvuá, é fixa, mas se alguém está rezando num lugar, esse lugar não tem Kedushá nenhuma depois. Pode ir no banheiro lá sem problema. Então qual o Hidush? O que a Ravilda vem falar em nome de Shmuel? Quem pensaria diferente? Tana e Tana, Kamei de Rav Nachman. Bom, essa ficou a pergunta, certo? Maika Mashmilan Lichorá, aqui ficou a pergunta, se não me engano. A priori não tem resposta, certo? Lichorá, o que Ravilda falou, a gente já sabia, não tem nenhum Hidush. Tana e Tana, Kamei de Rav Nachman. Falam Tana na frente de Rav Nachman. Assim falaram uma Mishnah, uma Braita, na frente de Rav Nachman. Amitpalel, Malchik Dalet Amot, o Mashtin. Vemastin, Marchik Dalet Amot, o Mitpalel. Alguém que rezou em um lugar, ele precisa ir no banheiro, tem que se distanciar 4 amot, 2 metros. E o contrário também, alguém que foi no banheiro em um lugar, para rezar, ele tem que se distanciar 2 metros. Amarlei falou Rav Nachman, para quem falou essa braita, Bishlema Mashtin Marchik Dalet Amot, o Mitpalel Tanina. Quem foi no banheiro e ele quer rezar logo depois, ele precisa se distanciar um pouquinho do lugar onde ele usou de banheiro. Por quê? Está escrito na braita. Na Mishnah, alguém que tem no lugar onde ele está urina ou fezes, ele tem que se distanciar 4 amot, não pode rezar na frente disso. Então eu entendo. Mas alguém que rezou, por que ele tem que se distanciar 4 amot para ir no banheiro? A priori, esse lugar não tem que duchar, ele podia rezar lá mesmo. E se for assim, se você não pode rezar num lugar que usaram de banheiro, a cidade inteira de Neardea, que as pessoas usavam grande parte desse lugar de banheiro público, certo? Ali na rua, na calçada, não sei exatamente onde, nas passagens da cidade, nenhum lugar desses você vai poder usar de banheiro, porque todo mundo reza lá. Todo mundo acaba rezando aqui ali num canto da cidade durante o dia. Então você não pode usar nenhum desses lugares de banheiro. Tá? Então fala, Rav Nachman tem que mudar a linguagem. A linguagem tem que ser esperar. Não que realmente você tem que sair do lugar. Você tem que esperar.
E aí como fica? Alguém que rezou, ele tem que esperar o tempo de andar 4 amot para ir no banheiro. E alguém que foi no banheiro tem que esperar o tempo de 4 amot para rezar. E a Gemara pergunta o seguinte, olha, alguém que foi no banheiro, ele tem que esperar o tempo de andar 4 amot, quer dizer, uns 5 segundinhos, por quê? Porque se ele começar a rezar direto, mesmo que ele virou para o outro lado, se ele começar a rezar direto, às vezes ainda sai um pouquinho de urina depois. Então ele não pode rezar dessa forma, então tem que esperar. Mas alguém que rezou, naquele lugar não tem que duchar, porque ele tem que esperar algum tempo para ir no banheiro. Ele, a priori, naquele mesmo lugar, ele pode ir no banheiro, sem problema. Fala Ravashi o seguinte, olha, quando alguém está rezando, mesmo que ele acabou de rezar, ainda alguns segundinhos, ele ainda está falando psukim, está falando parte da tefilá. Por isso tem que esperar um pouquinho. Quando ele acaba de rezar, tem que esperar alguns segundinhos. Se ele precisa ir no banheiro, esperar alguns segundos, porque ele ainda está falando parte da tefilá. Leva um tempinho para a pessoa parar a tefilá. Agora a gente vai ver várias historinhas sobre por que Chachamim viveram muitos anos. Shalut Amidavet Rabi Zakai, Bemai Erachta Yamim. Por que você viveu muitos anos? Por que você teve uma vida longa? Amar Lemi, Mai Lo Ishtanti, Maim Betoch Dalet Amot Shel Tefilá. Falei Rabi Zakai, eu nunca usei o lugar onde eu rezava para ir no banheiro. Certo? Mesmo que a gente falou que você pode rezar em um lugar e logo depois ir no banheiro nesse mesmo lugar, não tem que duchar. Falei Rabi Zakai, eu fiz isso mais do que o necessário, eu nunca fiz isso. Por isso eu tive muitos anos de vida. Quer dizer, é permitido, mas quem makpid nisso, mais ainda, ele tem aqui alguns rut. Velokiniti shem lechaveri. Não chamei meus amigos por nenhum apelido. Velobitalti kiddush hayom. Eu nunca deixei de fazer kiddush de Shabbat de dia com vinho. Podia ter feito com pão, mas eu sempre padeci de ter vinho para fazer o kiddush de Shabbat de dia. E mas que na Itália eu tinha uma mãe idosa, certa vez ela vendeu o cachecol que ela tinha, o que ela usava para cobrir a cabeça, um especial que ela tinha, para me trazer vinho para fazer kiddush. Quer dizer, eu sempre fiz o máximo para fazer kiddush de dia com vinho. Tana fala Braita, Shemeta inicha lo 300 garvei yain, Shemetu inich lebanav 3,000 garvei yain. Fala que isso daqui deu para ele um escudo muito grande, que quando a mãe dele faleceu, ela deixou para ele 300, aqui é uma quantidade de vinho, certo? 300 garrafas de vinho, digamos, e ele deixou para os filhos 3.000 garrafas de vinho. Quer dizer, ele fez 10 vezes o valor que ele recebeu da mãe, ele conseguiu crescer o dinheiro que ele tinha 10 vezes. Ravuna Avassarita, Vekai Kamei Derav, Amalei Maiai. Certa vez Ravuna veio, em vez de estar usando um cinto normal, ele estava com um fio meio estranho de cinto. E ele chegou, ele foi encontrar Rav. E Rav perguntou para ele, Maiai, o que é isso? Por que você está usando esse negócio aí na cintura? Por que você não usa cinto normal? Amalei Lova ali Kidusha, o Meshachtei Lehminei, Veatei Bei Kidusha. Falou, Ravuna, eu não tinha vinho para fazer Kiddush, então eu penhorei o meu cinto, que era bom, que era bonito, e comprei para mim vinho de Kiddush. Quer dizer, eu estava disposto a abrir mão disso. Amarlei era avadetitum beshirai. Falou Rav para ele, deu para ele uma brachá, que Bezrat Hashem você se cubra com roupas muito, muito valiosas, muito ricas. Quer dizer, que escuta isso que você abriu mão da sua roupa para fazer o Kiddush, que você tenha brachá para ter dinheiro para comprar muitas, muitas roupas. Que Ichla Rabba Brei de Ravuna, quando foi o casamento de Rabba, filho de Ravuna, desculpa, que Ichla Rabba Brei, quando chegou o casamento de Rabba, filho dele, Ravuna Inish Gutzava. Ravuna, ele era bem baixinho, era bem pequenininho, Ganapur, e ele foi deitar na cama para dormir, adormeceu na cama lá quando estava tendo o casamento, Atei Bantei Vekaltei Shalchan Veshadei Manayu Alei, Adeitum Bashirai. E aí vieram as filhas e as calotas, noras dele, e tiraram os casacos, porque elas estavam indo para a festa, e jogaram em cima da cama, nem viram ele. Ele acabou coberto, cheio de roupas em cima dele. Então, a brachá de Rav funcionou, certo? Não só que na prática ele ficou coberto de roupas, mas as filhas, as noras tinham dinheiro para comprar roupas muito, muito, muito caras. Chamar Rav, Veikpad. Rav, quando ele ouviu que a brachá dele funcionou para Ravuna, que ele ficou rico a ponto de realmente estar coberto de roupas, ele ficou meio bravo com Ravuna. Amar, ele falou para Ravuna o seguinte, Maitama lo amartli que berachticha vechen lemar. Por que você não falou para mim? Vechen lemar, e assim também para o senhor. Por que você não me respondeu que a mesma brachá que o senhor está me dando, que funcione para você também?
porque do mesmo jeito que funciona para você, poderia ter funcionado para mim, certo? Então vamos só mais um pouquinho, mais uma historinha. Perguntaram para Rabi Elazar ben Shamua, o que você fez para ter tantos anos de vida? Amar Lemi, Mailo Asiti Campanara Le Beit Knesset. Eu nunca fiz o Beit Knesset um atalho, um corta-caminho para ir para algum outro lugar. O Beit Knesset tem 2 portas, usar ele de atalho, eu nunca fiz isso, mesmo em situações que era permitido. Veló Passat Arashei Am Kadosh. Eu nunca pisei na cabeça de Am Kadosh, de Am Israel. Significa, antigamente, quando dava um shiur, todo mundo sentava no chão. E fala para Elazar ben Shamua, ele nunca passou entre as pessoas que estavam sentadas no chão. Quando você anda entre pessoas sentadas no chão, parece que você está pisando na cabeça das pessoas. Ele falou, eu nunca fiz isso porque não era ui fazer isso com as pessoas. Veló nasati kapi, veló brachá. Eu nunca fiz Birkat Kohanim sem brachá. Aparentemente foi ele que decretou a brachá de Birkat Kohanim. Ele falou, sempre que ia para Birkat Kohanim, eu fazia uma brachá especial por essa mitzvah. Isso daqui fez com que eu tivesse os chud de ter Arichut Yamim. Então, escolha pessoal, muito bom.